Hoje eu vou falar para vocês qual que eu acho que é a melhor ação do setor agro na bolsa brasileira. Essa é uma empresa que é uma grande produtora de soja e algodão e eu estou falando da SLC Agrícola, uma ação que eu já tenho na carteira aí há alguns bons anos. Eu já falar um pouquinho sobre o que é essa empresa, por que eu acho que ela é um bom investimento no segmento agro e por que eu acho inclusive que ela merece aí um espaço dentro da minha carteira. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Além disso, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem o like, que comentem se vocês têm SLC, se preferem outra empresa do setor agro, ou se não gostam muito desse setor. Enfim, comenta aqui embaixo que eu sempre busco ler e responder os comentários. Então vamos lá para o vídeo, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a SLC Agrícola. Eu trouxe aqui então minha análise. Não vai ser tão completa, porque eu acho que essa é uma empresa que tem muita coisa para se falar, mas eu vou fazer o possível aqui para trazer as informações mais importantes e mais relevantes para a gente fazer a análise da empresa. Então, começando, pessoal, a SLC Agrícola, como eu comentei, é uma empresa que eu já tenho há algum tempo, desde a época de fundo, né, de quando eu fazia a gestão do fundo Setfia. A gente pode ver aí que nos últimos 5 anos ela teve uma performance fantástica. Então a ação chegou a multiplicar por 6 vezes, e enquanto que no período aí o Ibovespa entregou algo como 70% mais ou menos de alta, mostrando aí que a SLC conseguiu entregar um bom resultado. Claro, uma parte desse resultado veio por um momento muito favorável das commodities nos 2 últimos anos, principalmente. Mas não só isso, a SLC ela tem feito o seu trabalho de casa, ela tem feito um trabalho excepcional em termos de buscar novas oportunidades, novos projetos. Inclusive, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso nos próximos slides. E aí, começando então sobre a composição acionária, e é uma das coisas que eu gosto da SLC. Hoje a empresa tem 52% do seu capital na mão das pessoas, dos controladores da empresa. O restante a gente tem aí no free float, tá? Essa é uma empresa que tem dono, que tem um acionista controlador, que conhece bem o negócio. SLC, né, é a sigla das famílias que fundaram essa empresa. Então, para vocês entenderem um pouco, a SLC ela é uma empresa fundada no Rio Grande do Sul. Então, é aquela clássica empresa de gaúchos, conheciam muito bem o negócio da soja e começaram a buscar novas oportunidades no Cerrado. Então, a empresa ela tem muitas fazendas no Cerrado brasileiro, então Mato Grosso do Sul, também agora no Mato Piba, então a gente tem algumas fazendas lá na Bahia, enfim, esse é o propósito então da SLC, é uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul, mas que hoje o core business, né, as operações dela, as fazendas da SLC, elas não estão no Rio Grande do Sul, elas estão no Cerrado brasileiro. E aí, começando então, o que ela faz? Como eu comentei, é uma empresa que ela é produtora de soja, algodão e milho. E vocês precisam entender um pouquinho que nesse setor, você precisa ter uma rotação de cultura. Então, por conta disso, inclusive, que tem essa produção de milho. Então, a gente pode perceber que o algodão, por exemplo, ele representa 50% do EBITDA. E aí você fala assim, bom, se essa daqui é a cultura mais interessante, por que simplesmente não se planta a cultura mais interessante, só faz algodão e soja? É que no processo você precisa fazer uma rotação de cultura, por conta disso ela opera principalmente nessas 3 culturas: soja, algodão e milho. Cada uma delas tem as suas peculiaridades, mas a gente vê aí que, principalmente o algodão nos últimos 10 anos ganhou muito espaço no Brasil. Essa era uma cultura que ainda não tinha ganhado tanto espaço, mas é uma cultura que tem um valor agregado um pouco mais alto. Apesar de ter um volume, de ter um valor agregado um pouco mais alto, também é uma cultura que depende, né, demanda um pouco mais de investimento, então tem que tomar um certo cuidado, né? Poxa, então vamos simplesmente plantar algodão. E também eu acho que é importante a empresa ter essa diversificação. Então isso aqui é um pouquinho de como é que está a empresa, como eu comentei, 50% do EBITDA dela vem do algodão, 37% da soja e 13% do milho. Lembrando também que esse último ano foi bem favorável para as 3 culturas e a gente vai explicar um pouquinho sobre como é que funciona, como é que é a dinâmica dessas 3 culturas. E aí, falando um pouco sobre a história da SLC, então é uma empresa que já existe há muitas décadas, tá? Então já tem aí mais de 40 anos de história. E ela fez a sua abertura de capital lá em 2007. Naquela época ela tinha uma área 100% própria, inclusive ela tinha uma estratégia um pouco diferente. O Brasil era um pouco diferente também, então naquela época ela tinha uma estratégia de fazer uma abertura de novas fazendas em terras que não estão 100% maduras. Ela comprava terras para desenvolvimento, ela compra uma terra que ela chama de bruta, aí você tem que passar por todo um processo de fazer a correção de solo, fazer algumas melhorias, até que a terra consiga atingir ali o seu pico de maturidade, isso leva alguns anos. Só que a grande vantagem disso é que você conseguia comprar terras muito baratas, essas terras brutas eram muito baratas,
Inclusive, até falando um pouco da estratégia não só da SLC, mas isso aqui é uma coisa um pouco mais antiga, o que acabou acontecendo é que muitos produtores, muitos agricultores do Rio Grande do Sul, que tinham esse conhecimento na parte de soja, enfim, eles acabaram indo para o cerrado, então o que que eles acabaram fazendo, né, eles conseguiam vender as terras no Rio Grande do Sul num patamar elevado, eles viram que tinha terras muito baratas no cerrado e que, ali era um setor um pouco difícil, que tinha que trabalhar a terra. A gente vai até discutir um pouquinho sobre isso, de como é que teve uma melhoria fantástica ali naquela região. Eles conseguiam comprar terras muito baratas no cerrado. Então a gente tem muitas terras, muita coisa ali no cerrado que foi construído pelo pessoal do sul, não só do Rio Grande do Sul, mas também, Paraná, Santa Catarina, enfim, que foram então para a região do cerrado. Uma É uma história interessante, por exemplo, a gente tem lá a cidade de Sinop, em que o nome, né, esse nome Sinop, nada mais é do que o acrônimo para Sociedade Imobiliária do Norte do Paraná. Então, aí já fica aí uma curiosidade. Mas enfim, a empresa então fez o seu IPO lá em 2007 e até 2015 ela vinha nessa estratégia de fazer esse crescimento, comprando terras para desenvolvimento, até que em 2015 eles mudaram um pouco a mentalidade, mudaram um pouco a estratégia, em que eles não buscam mais comprar tantas terras novas, em que eles buscam um modelo um pouco mais que eles chamam de asset light. Então o que que eles fazem? Eles buscam arrendar terras já maduras e impor aquele know-how que eles têm de ganho de produtividade. E a gente vai mostrar um pouquinho disso. Esse aqui, para mim, acho que é o grande diferencial da SLC. Ela é uma empresa que tem um conhecimento muito bom, não só em termos de desenvolvimento de produtividade das suas fazendas, mas também tem um profissionalismo muito grande na gestão das colheitas. Então, eles fazem uma proteção muito boa, eles sabem fazer o hedge das suas safras, de modo a conseguir mitigar aquela volatilidade toda nas margens das suas operações. Por conta disso, eu acho que é uma empresa que conseguiu ter um nível de profissionalismo muito bom. A gente sabe que o setor agro no Brasil ele ainda está passando por um processo de profissionalização, de melhoria de governança. Eu acho que nesse sentido a SLC é a empresa que está mais à frente aí, não só nas empresas de capital aberto, mas no geral. E aí, então, para vocês entenderem o que que foi o milagre do cerrado que eles colocam aqui, também já até foi matéria da The Economist, eu até coloco aqui também, pessoal, eu não sou um especialista nesse setor, eu não sou especialista no segmento agro, até deixo bem claro isso, porque pode ser que às vezes eu falo alguma coisa aqui que não é 100% precisa. E então, também se tiverem pessoas aqui do setor que quiserem, inclusive, bater um papo algum dia, fiquem à vontade, deixem aí no comentário que eu sempre gosto de conversar. Mas enfim, isso daqui então era as cidades onde havia produção de soja em 1987 no Brasil. E hoje isso daqui são as cidades que têm produção de soja, então agora esse mapa aqui é de 2019, mostrando como que houve um avanço na região do Cerrado brasileiro. E também um outro ponto que eu gosto de mostrar, isso aqui é uma apresentação lá da Terra Santa, já antiga, né, em que em 1990 a gente tinha como é que eram os déficits e os superávites de balança comercial agrícola. A gente tinha Europa e Japão sendo os grandes deficitários e um pouco desse déficit sendo suprido principalmente pelos Estados Unidos. Mas o Brasil e a Argentina, por exemplo, ainda não eram países com grandes superávites na parte na parte de balança comercial agrícola. E o que a gente vê hoje é que a gente tem o Oriente Médio e a Ásia, em especial na China, sendo os grandes deficitários em termos de alimentos, e esse déficit sendo suprido pelos superávites produzidos pelas Américas. Então a gente tem aqui Brasil, Argentina, e também por uma parte ali mesmo na Ásia, em especial também na Austrália e Indonésia. Então a gente vê o avanço absurdo que o Brasil teve. E aí, contando um pouco já da história, pelo também que eu consegui aprender nesse tempo, a gente teve que o solo no Cerrado brasileiro, ele é um solo um tanto quanto ruim. É um solo que você precisa ter uma correção, é um solo um pouco ácido, então não é um solo muito bom para você produzir. Além disso, a soja, ela é uma cultura de ambientes mais temperados, ela vem da Ásia mesmo, é uma cultura de ambientes mais temperados, e que graças à Embrapa, foi possível o desenvolvimento de sementes que são mais adequadas ao clima, do cerrado. Então o que que acabou acontecendo? A gente tinha um solo muito ruim, mas que foi possível fazer a correção do solo, então a gente vai até falar um pouquinho disso, mas assim, o solo do cerrado não é um solo muito bom, mas é possível fazer essa correção e também com essas sementes geneticamente modificadas que foram desenvolvidas, foi possível fazer a cultura da soja, progredir em um clima que não é o temperado. Qual que é a grande vantagem do cerrado? A grande vantagem do cerrado é o regime de chuvas.
Então o Cerrado ele tem um regime de chuvas que é muito regular, isso ajuda demais, isso diminui muito o custo, principalmente versus alguns outros países que têm que fazer a cultura irrigada. E além disso, a gente também tem o que a gente chama de safrinha ou segunda safra. Então existem alguns lugares, principalmente no Mato Grosso, onde é possível você fazer 2 safras por ano. Então a gente tem esse, por exemplo, milho safrinha, ou então até mesmo soja, em que você consegue ter 2 safras de soja, no período de um ano. Isso traz um nível de produtividade muito bom para o cerrado. A desvantagem, como eu falei, é que você vai ter que ter um gasto muito grande com a parte de correção de solos, fertilizantes, então o cerrado acaba demandando muito fertilizante, e também defensivos, porque por conta do clima mais tropical, ele é mais propício também para o desenvolvimento de pragas. Então, as vantagens que o cerrado tem são principalmente nessa parte de regime de chuvas, as desvantagens é um solo mais pobre, um nível de pragas mais elevado e também é um lugar muito distante do resto do mundo. O cerrado, a gente tem ainda muita pouca logística disponível, a gente tem tido um crescimento muito grande, em especial de ferrovias, a gente tem tido algumas rodovias sendo pavimentadas, isso ajuda, mas ainda existe um custo elevado na parte logística frente a outros lugares do mundo. E o que eu gosto então da SLC? A SLC é uma empresa que tem uma produtividade acima da média. Eles focam muito nisso. Então, quando a gente fala de commodities, é muito importante que a empresa ela tenha algum diferencial nessa parte de custo. Eu entendo, né? Eles percebem isso, eles sabem disso, e o que eles buscam é o que eles falam que é distanciar da média. Eu preciso ter o menor custo em relação à média, eu preciso ter um custo menor do que a média, porque isso é o que vai me fazer ser mais rentável do que os outros. Uma commodity, ela não tem uma diferenciação tão grande assim, então você vai brigar no custo. De novo, o Brasil, pelo que eu entendo, em especial o Cerrado, não só o Cerrado, a gente tem visto aí algumas outras fronteiras agrícolas, a gente tem uma vantagem competitiva em termos de clima, e também, como eu comentei, a SLC tem buscado formas diferentes, em especial na parte de tecnologia, de agricultura de precisão. Eles têm coisas muito bacanas sendo desenvolvidas, e com isso eles conseguem ter níveis de produtividade acima da média e níveis de custos também abaixo da média. Isso aqui é um pouquinho sobre a parte de algodão, e isso é um dos motivos pelo qual eu gosto da SLC. Antes de continuar, pessoal, eu quero lembrar para vocês que a gente vai ter a nossa quinta live agora no dia 17 de agosto, às 19 horas. Essa semana a gente vai fazer às 19 horas. É uma live especial em que eu vou falar um pouquinho sobre como você pode montar a sua carteira. Então é praticamente uma aula. Eu não vou falar especificamente de uma ação ou de outra ação, mas o que eu quero mostrar para vocês, o que eu tenho visto, que ainda tem muita gente que tem muita dúvida, é como é que eu consigo montar minha própria carteira. A gente vai falar um pouquinho sobre como montar sua carteira, como você consegue diversificar, quais são os principais produtos e quais eu gosto de investir. Então a gente vai falar um pouquinho, poxa, será que vale a pena CDB? Será que vale a pena ETF? Como é que eu gosto de olhar para ações? Como é que eu gosto de olhar para small caps? Enfim, é uma aula, tá? E, inclusive o material era de palestras que eu às vezes dava em algumas faculdades. A última vez eu fiz, esse ano mesmo, em um evento na Poli, que é a minha faculdade, e que a gente fez ali um evento falando um pouco sobre os alunos, sobre como é que é investir e também falando um pouco sobre como é que você consegue montar a sua própria carteira. Então não percam, que vai ser bem legal. E aí, continuando aqui sobre a SLC, uma coisa que eu acho muito boa, né? Então, como eu comentei, ela consegue ter um nível de custos mais baixos. Isso aqui é uma comparação da SLC contra a Terra Santa. Atualmente a Terra Santa ela virou um negócio diferente. A SLC incorporou a Terra Santa, a SLC incorporou as operações agrícolas da Terra Santa, justamente porque quando a gente vê aqui, a margem bruta da SLC era bem melhor do que a da Terra Santa. E quando a gente olha para a margem EBITDA, a mesma coisa. Então, a SLC ela tem uma postura em que ela não faz as operações chamadas barter. Ela também busca fazer os hedges das suas safras, também de forma a reduzir os riscos que ela corre. Então, ela vende uma parte da sua safra futura, juntamente com os insumos que ela adquire. Dessa forma, ela vai travando a sua margem e deixa esse negócio um pouco menos volátil. E também, quando a gente olha um pouco, então assim, o que move a SLC, tá? Eu acho que é muito importante, uma parte, como eu comentei, é a parte de custos, mas a outra parte é o preço da commodity que ela produz. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar entender um pouco como é que é a dinâmica da soja, do preço da soja. Aqui eu trago para vocês o preço da soja desde 2000, tá? E a gente, como eu comentei, nos 2 últimos anos a gente teve um salto no preço da soja. A soja saiu de
algo como $10 o bushel, chegou a bater 16, agora já voltou um pouco, tá ali, né, ainda nos $14. Eu acho um patamar ainda elevado, eu não considero, $14 é completamente inviável para mim em termos de valuation, mas assim, a gente tem que entender que é uma produtora dessa commodity e que acaba ficando muito exposta também, se essa commodity vai muito para cima ou vai muito para baixo, o preço da SLC também vai ter ali alguma correlação com essa commodity. A outra commodity que ela produz é o algodão. Também o algodão teve ali uma alta considerável no pós-pandemia. No primeiro momento, o algodão teve uma queda, na sequência, o algodão teve uma alta. Hoje ele está operando ali na casa dos 100 centavos, né, $1 por libra-peso, que para mim também é elevado, eu não considero isso, eu considero uma coisa um pouco mais normal ali na casa dos 70 cents por libra-peso. E aqui eu gosto de mostrar como é que a gente está ali muito acima do que foi a média aí dos últimos 10 anos, tá. Então para mim esse patamar aí de algodão não é sustentável. Um dos motivos, inclusive pelo qual o algodão está nesse patamar, é que ele tem uma correlação muito grande com o petróleo. A gente viu que o petróleo nos últimos meses, né, assim, por conta da guerra, ele teve uma alta considerável, tá. E aqui então a gente tem o preço do petróleo e o preço do algodão desde 2006, dá para perceber essa correlação. E por que existe essa correlação? Porque hoje, boa parte da produção de têxteis, de roupas, ela é feita também usando as fibras sintéticas. Então é o poliéster, por exemplo. Isso faz com que o algodão ele tenha uma correlação com o preço do petróleo. Por quê? Se o preço do petróleo vai lá embaixo, o poliéster fica muito barato. E aí, para você comprar o algodão, não faz muito sentido. As pessoas preferem comprar o poliéster para fazer o blend da fibra, né? O blend do têxtil. E por conta disso existe essa correlação muito forte. A hora que o petróleo dispara, o poliéster fica mais caro e por conta disso o algodão acaba se valorizando também. E aí aqui eu trago para vocês o que tem acontecido com o preço da SLC em azul e o preço, da soja em também azul claro agora. Então a gente pode perceber que existe uma correlação muito forte, tá, principalmente no curto prazo, mas assim, nos últimos 5 anos, a SLC conseguiu gerar muito valor, conseguiu agregar muito valor, então não é preciso que o preço da soja suba para que o preço da ação também suba. É que em momentos em que o preço da soja foi para cima e para baixo, em especial nesses curto prazos, a dinâmica do preço da ação vai acompanhar um bocado aí o preço da soja. E o que eu estou enxergando então para o preço da soja nos próximos anos, tá? Isso daqui é o que? A curva futura da soja. Então, são 3 curvas. Em azul, ela era a curva da soja lá no começo do ano, e em laranja em março, e em verde é a curva futura de soja agora. Então a gente pode perceber que para 2024 o preço aí do bushel está na casa dos $13 mais ou menos. De novo, eu ainda acho $13 um patamar elevado de preço de soja. Eu não coloco isso na minha conta para fazer o valuation dessa empresa. Eu acho que se você pegar o preço atual e projetar isso, perpetuar, é um gigantesco erro que você está cometendo. Falando um pouco sobre o valuation da empresa, aqui eu acho que a grande dificuldade pra gente que a gente vai sempre ter é fazer valuation de empresas de commodity, tá. Porque o valuation ele vai depender de uma variável que é muito difícil, que é estimar o que é o preço, da commodity, tá. Mas enfim, aqui a gente tem 2 formas. O primeiro, isso daqui é o NAV, é o Net Asset Value, é o valor líquido dos ativos. Então como é que é feito esse cálculo? Eles pegam o valor dos ativos, então assim, quanto que valem as fazendas, quanto que vale a atual safra, os estoques, enfim, eles pegam tudo isso, pegam o que eles têm a pagar, que são os passivos, dívida, fornecedor, tudo isso, faz uma coisa menos a outra e vê o que sobra. E aí, por conta, nesse tipo de cálculo, a gente teria aí um valor de ação de R$ 55. Hoje a ação está mais ou menos em R$ 45, então assim, é uma ação que negocia abaixo do NAV. Eu não gosto muito de olhar o NAV só para SLC, porque eu acredito que é uma empresa que tem conseguido entregar muito valor, ela tem conseguido gerar muito valor, e por conta disso eu entendo que ela deveria negociar acima do NAV. É claro que existe uma subjetividade aqui, que é o valor das terras. Então, por conta da valorização da soja, muitas das terras também tiveram uma apreciação muito forte. Então, e se a soja vier para $9, como é que vai ser o NAV? Como é que vai ser o valor dessas terras? Então, é um ponto de atenção. E aí, como é que eu faço, então, um pouco dos meus cálculos, tá? Das minhas premissas? Primeiro, eu estimo com soja no longo prazo a $10,50 o bushel. A gente tem o algodão, eu coloco em algo como 70 a 75 centavos por libra. A produtividade da SLC crescendo 1% ao ano.
então ela não precisaria de mais terras, então só ano contra ano ela vai conseguindo crescer algo como 1% ao ano. A gente coloca uma margem EBITDA aí na casa dos 30%, isso é mais ou menos o que eles têm conseguido, obviamente agora eles estão conseguindo uma margem EBITDA muito para cima, mas o que eu estimo de saudável, de sustentável, é uma margem EBITDA ali na casa dos 30%, operando com 60% das terras arrendadas. Com esses cálculos, eu chego num free cash flow yield de algo como 11%. Considerando que é uma empresa que opera commodities que são dolarizadas, eu estimo que é um free cash flow yield de 11% em dólar. O que para mim me parece muito interessante para ter uma empresa dessa na minha carteira. Existe também as opcionalidades, a empresa ela tem opcionalidades ela tem feito, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, existe um potencial também da adoção de agricultura digital, e conseguir fazer a integração das fazendas, em especial a conectividade do 4G. Enfim, eu acho que tem muita coisa que eles têm buscado fazer. É uma empresa que, como eu comentei, eu gosto muito da profissionalização deles. Eu acho que os caras são muito competentes e por conta disso é a minha empresa favorita do agro. Não que eu tenha nada contra outras empresas, eu acho que tem outras empresas muito boas. Eu gosto, por exemplo, da Boa Safra, uma empresa também muito competente. Mas, por exemplo, a Boa Safra é uma empresa de semente de soja. A SLC, ela começou a fazer a sua própria semente em alguns anos, né, em questão de, sei lá, 3, 4 anos, ela já está com um tamanho só na operação de semente de soja, que ela não tem nada a ver com core business, simplesmente que ele falou assim: "Olha, vamos começar a fazer esse negócio aqui para verticalizar um pouco", e ele já tem conseguido atingir níveis absurdos na produção de semente de soja. Então, assim, como eu comentei, é uma empresa que eu acho pessoas muito competentes. Quais são os riscos que eu enxergo aqui para a SLC, tá? Bom, primeiro, oscilação nos preços de commodities, riscos hídricos, ou seja, então quando a gente tem problemas de seca ou alguma coisa nesse sentido, e preço dos insumos continuarem altos. A gente tem visto aí os fertilizantes, os defensivos em patamares elevados, em especial por conta da guerra na Rússia e Ucrânia. Isso aí tem feito um certo impacto nessa parte aí de insumos para a SLC. Além disso, uma coisa que eu gosto da SLC é uma empresa exportadora, ela tem uma diversificação grande, ela, assim, ela traz uma diversificação grande para minha carteira, ela tem uma correlação, é um ativo bem descorrelacionado com as empresas domésticas no Brasil. Então, eu acho que é uma empresa que hoje ela está num valuation interessante, numa empresa muito competente, que tem um potencial grande nos próximos décadas, e que também traz aí uma diversificação boa para minha carteira, tá? Então, esses são os principais motivos pelos quais eu tenho a SLC e por que eu gosto da ação na minha carteira. Bom, pessoal, de novo, eu queria pedir para vocês que deixem o like, compartilhem o vídeo, ajuda demais o canal, a gente conseguiu crescer um bocado aí nessa última semana, agradeço demais o carinho de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na live na quarta-feira, não percam. Grande abraço e tchau, tchau.